Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus amados irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Pela bondade de Deus, nós estamos chegando para nos reunirmos com a finalidade de, novamente, olharmos para a Palavra de Deus e aprendermos dela. Sugiro que você, a partir de agora, gaste tempo. São poucos minutos que nós temos para conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Nesta oportunidade, vamos estar conversando sobre o assunto que falaremos em nossas rodas de estudo bíblico no sábado, dia 19 de outubro de 2024, no momento do culto a que denominamos Escola Bíblica. Portanto, que o Senhor nos dê a graça de podermos nos preparar para ali, junto com outros irmãos, podermos ouvir as opiniões emitidas por outros e também podermos contribuir com a nossa própria opinião, nosso próprio parecer. Desta feita, nós vamos estar iniciando uma nova sequência de reflexões. E nesta sequência de reflexões, nós vamos pensar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Vamos começar pela promessa do seu nascimento, pela promessa do seu surgimento, onde ele apareceria lá no território da Palestina, porque ele nasceria entre os israelitas. E depois vamos acompanhá-lo na medida do possível, porque não são muitas as referências bíblicas, não são muitos os textos bíblicos que nos revelam sobre a vida, o crescimento, a família de Jesus, seus relacionamentos sociais, familiares e a sua maneira de viver, até que chegar ao dia em que ele abre o seu ministério de pregação, a sua missão evangelizadora. Mas até que ele chega a esse momento do tempo da vida, não são muitas as informações que temos. Mas o nosso texto base, profeta Isaías, no capítulo 9, versos 1 e 2. E o texto sagrado, numa exposição profética, fala o seguinte: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu, ele, Deus, envelheceu nos primeiros tempos. A terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Irmãos, este texto é uma referência à chegada do Messias. Aqui tem um conteúdo profético e histórico bastante relevante que envolve fatos da história do povo de Deus a partir desse momento em que Isaías profetiza e depois que envolve a própria vida do Messias
quando ele nasceu entre os homens, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, Isaías está falando da terra de Zebulon e da terra de Naftali. São duas tribos de Israel. Estas duas tribos de Israel, elas se localizavam, a sua porção, a sua herança foi destacada bem ao norte do território da Palestina. E eu estou me referindo à Palestina dos tempos bíblicos. Essas duas tribos, elas tiveram a sua herança lá bem ao norte dessas terras. E o que aconteceu depois da divisão do reino, que aconteceu com os sucessores imediatos de Salomão? Palestina, as tribos foram divididas em dois grupos. Um grupo ficou ao norte e um grupo ficou ao sul. Zebulon e Naftali fazem parte das tribos que ficaram ao norte. E a gente sabe que as tribos que ficaram ao norte, elas foram arrasadas pela Síria. E depois que a Síria dominou as tribos do norte, invadiu o seu território, trouxe muita gente para mesclar com a população dos judeus que ficaram ali. Então, aquelas tribos naquela região do Reino do Norte de Israel, elas foram totalmente descaracterizadas como povo judeu, como israelita. Por isso, a profecia vai dizer que as terras de Zebulon e Naftali, que ficava ao norte, portanto, na região da Galileia, quando Jesus chegou, nós sabemos que a Palestina estava dividida em três porções bem distintas. Ao norte do território estava a região da Galileia. Ao centro do território estava os povos samaritanos. E ao sul do território da Palestina estava a Judeia. Portanto, o que nós temos aqui é uma referência de que as terras do norte seriam extremamente humilhadas. E, de fato, essas terras foram humilhadas. Porque, como eu disse, na invasão da Síria, aquela região, eles nunca mais conseguiram se levantar como nação, tendo soberania, um comando, um rei, profeta, que pudesse lhes conduzir. Então, na palavra do profeta Isaías, aqui nessa versão que eu estou lendo, está dizendo que Deus permitiu o seu envilecimento, quer dizer, a sua humilhação. Mas depois, Deus haveria de enobrecer essa região. E por quê? Porque todos nós sabemos que Jesus nasceu em Belém. E Belém está na região da Judeia, ao sul do território da Palestina. Mas a gente sabe que quando Jesus nasceu, os seus pais precisou, por aviso de um anjo a José, os pais de Jesus precisaram fugir e eles desceram para o Egito. E o anjo disse: desce para lá e fica lá, porque Herodes quer matar o menino. E quando eu te avisar, você volta, mas fica lá até eu te avisar. E José, tempos depois, foi avisado que Herodes já era morto. Então ele podia voltar para as terras da Palestina. Acontece que José sabia também que, embora Herodes havia já morrido, mas Arquelau, o seu filho, estava reinando em seu lugar. E ele temeu voltar ali para a região da Galileia, da Judeia, porque o que Herodes não conseguiu, que foi matar o menino Jesus, Arquelau poderia intentar contra o menino ainda. Então, José, ao invés de voltar para a sua cidade, para Belém, portanto, para as terras da Judeia, José sobe, atravessa o território da Judeia, de Samaria, e ele vai até a Galileia, e ele vai lá se localizar em Nazaré. Então foi lá que Jesus foi criado,
a infância de Jesus, a adolescência de Jesus, a juventude de Jesus foi toda vivenciada na região da Galileia. Por isso, o profeta Isaías, aqui no capítulo 9, verso 1, diz que nos últimos tempos, depois que a região da Galileia tivesse sido muito humilhada pela invasão assíria na região daquelas tribos, depois ela seria enobrecida, e ela foi enobrecida exatamente pela presença do Messias. Jesus, ele viveu ali, ele cresceu ali, ele desenvolveu a sua vida ali. Galileia dos gentios. Essa expressão é porque desde quando a Síria invadiu o território da Palestina, o Reino do Norte, ele venceu o território, invadiu o território da Palestina, ele venceu o rei de Israel, e muitos povos estrangeiros entraram na Palestina, a região que era a área do território dos judeus, e também os povos ao redor eram todos gentios. Então, a nação de Israel, a parte do norte, ela ficou muito misturada, muito miscigenada. Daí, inclusive, o surgimento dos samaritanos. Os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus, que eram os judeus habitantes da Judéia e também mesmo os da Galileia, porque eles eram um povo bem misturado com gente estrangeira. Por isso é chamada Galileia dos gentios. A expressão também Galileia dos gentios, segundo historiadores, era uma expressão de desprezo, para dizer que os judeus do norte, eles não eram dignos porque eles haviam se misturado com os gentios, aqueles que adoravam outros deuses que não o Deus dos judeus. Então esse texto, ele que abre as nossas reflexões sobre Jesus, fala sobre o nascimento de Jesus e depois o lugar onde ele foi criado. E o lugar onde ele foi criado é dito como sendo um lugar que enobreceu a região. Jesus foi menino ali, ele andou pelas ruas de Nazaré, ele visitou e conheceu as cidades da Galileia, muitas cidades. Segundo consta, a região da Galileia, ela era uma região que possuía cerca de 200 cidades e vilarejos. Era uma região bem habitada e era uma região muito fértil, era uma região muito boa, muito produtiva. E Jesus cresceu por ali. Certamente ele visitou muitas vezes o mar da Galileia, ou também chamado mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, não é? O mar da Galileia, ele pertence às terras do norte da Palestina bíblica. O Rio Jordão nascia do Monte Hermon, um pouco acima. Ele formava e alimentava o mar da Galileia, e depois ele continua até hoje, ele corre e ele deságua e desaparece no Mar Morto. O fato é que Jesus viveu ali, ele não nasceu ali, ele nasceu em Belém de Judá, mas pelas circunstâncias que nós comentamos, Jesus depois foi criado nas terras da Galileia. É comum, portanto, a gente chamar que Jesus, ou ouvir dizer que Jesus era galileu, alguém da Galileia. E um detalhe interessante, a gente vai encontrar que, como a Galileia tinha muita influência de estrangeiros, de gentios, eles falavam sim o aramaico, como a Judéia também, mas eles tinham um sotaque bem característico. E esse sotaque foi, por exemplo, aquele que denunciou Pedro quando ele estava lá no alpendre, aguardando o julgamento de Jesus, e alguém o aborda dizendo: você é também um deles. E ele disse que não era nenhum companheiro de Jesus, ele não conhecia Jesus, mas até que alguém aborda ele dizendo: você é galileu, o seu jeito de falar te denuncia, não é? Muito bem. Mas na introdução do nosso roteiro, a gente vai dizer que vamos ocupar um pouco de nosso tempo falando sobre um homem a quem, em seu nascimento, lhe deram o nome de Jesus. Sim. Então nós convidamos a você
a pensar sobre Jesus. A princípio, como um homem, como ele foi judeu de nascimento, belemita de origem. Quando de seu nascimento, seu povo vivia debaixo do domínio político de um governo estrangeiro, os romanos. Ele cresceu como as demais crianças do seu tempo, conhecido como filho de seu pai, cujo nome era José, que era carpinteiro. Desse modo, como mandava a tradição daqueles tempos e lugar, ele começou a trabalhar muito cedo com seu pai, talvez aos 5 ou 6 anos de idade, no mesmo ofício de carpintaria. Não consta ter sido Jesus aluno de algum rabino, como se dava a educação para os meninos do seu tempo. Temos exatamente o oposto. Na idade de aprender com os mestres, 12 anos, ele, reunido numa certa ocasião com os mestres, ele os ensinava. Lucas descreve isso no capítulo 2 do seu Evangelho. Capítulo 2, e a gente vai tomar apenas os versos 45 ao 47. E aqui nós temos a parte daquele episódio em que, aos 12 anos de Jesus, os seus pais o levam pela primeira vez a Jerusalém. Repito aqui, de Nazaré a Jerusalém, uma distância próxima de 150 quilômetros. Quando Jesus fez 12 anos, foi a primeira vez que ele foi levado a viajar, sair do seu território. E ele viajou até a Judeia, ele veio a Jerusalém para a festa. E chegou lá na festa, ele acabou se desgarrando de seus pais. Os seus pais, depois que terminou a festa, os seus pais voltam, e depois de andar um dia, é que eles perceberam que Jesus não estava com ninguém deles. E então eles voltam para Jerusalém para encontrarem-se com Jesus, para procurá-lo. E Lucas escreveu assim, a partir do verso 45 do capítulo 2 do seu Evangelho: e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviram, aliás, leio melhor, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. A gente conhece bem esse episódio, não é? Mas a gente poderia parar bastante aqui, mas basta para a gente acompanhar o raciocínio. Veja, primeira vez que Jesus vai a Jerusalém, ele nunca havia visto uma suntuosidade de construção como o Templo de Jerusalém. A cidade grande, muito movimentada. Jerusalém era o único lugar onde se tinha o templo para adoração e os sacrifícios. Na cidade dele, nas cidades da Galileia, apenas sinagogas. Ele era acostumado com sinagoga, mas não com o templo. E ele entra pela primeira vez naquele templo e ele se encanta, e ele fica ali. Interessante que, se a gente continuar a leitura, a gente vai entender que parece que Maria, quando encontra Jesus finalmente lá no templo, ela parece que chama a atenção dele, dizendo: por que você fez isso? E ele dá uma resposta fantástica. Ele teria dito assim, parece que a resposta dele é assim: por que vocês estavam me procurando há 3 dias? Vocês não sabiam que aqui no templo é o meu lugar? E eu vim cuidar dos negócios do meu pai. E vocês perderam tempo aí andando por tantos lugares. Se tivesse vindo aqui, teria me encontrado. Aquele era o lugar onde ele se identificou. Era a casa do seu pai, e os negócios do pai que ele veio cuidar, era por ali que ele devia começar a agir. Mas na reflexão 1 a gente vai dizer que nos tempos de Jesus, a sociedade tinha a educação como um elemento muito importante. Para uma criança que tinha oportunidade de aprender na escola de um rabino, além do ofício familiar, que era um aprendizado junto com os pais, a criança tinha um estilo de vida bem agitado. Isso porque, em boa parte da vida, passava trabalhando, aprendendo com seus pais.
e o restante do dia era acompanhado por um mestre, por um rabino, em uma sinagoga. Entretanto, pelo que se nota, brincar, as crianças também tinham essa atividade. Eles se reuniam nas praças, nas ruas largas ou em algum lugar mais aberto da cidade. As crianças se reuniam para brincar também. O próprio Jesus faz menção de uma prática infantil que era realizada nas áreas públicas, com as quais não somente as crianças se entretinham, mas, ao que parece, os adultos também era comum que eles se envolvessem com as crianças em suas brincadeiras. Mais tarde, quando Jesus desenvolve o seu ministério, ele falando para os judeus, ele invoca uma brincadeira de criança. Capítulo 7 de Lucas, versos 31 e 32, Jesus diz assim: a quem, pois, compararei os homens desta geração e a quem eles são semelhantes? Aí Jesus, no verso 32, define: os homens desta geração são semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: nós tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Segundo se comenta, as crianças elas se reuniam e elas tocavam instrumento, elas brincavam, e os adultos talvez se envolviam. Elas tocavam músicas de casamento, músicas de luto, brincadeiras de criança. E era comum as pessoas que passavam por ali, tendo tempo, parassem, dessem atenção às crianças e interagissem ali um pouco com elas. As crianças brincavam, pois, tinham a oportunidade, além do aprendizado com os pais, além daquelas que eram convidadas a serem alunas de algum rabino, elas também tinham a oportunidade de se reunir entre elas, as crianças, para suas brincadeiras. Jesus, certamente, foi uma criança que havia companheiros dele com os quais ele brincara nas ruas de Nazaré e pelas cercanias daqueles lugares. Muito bem. Na sequência 1, a gente vai dizer que as Escrituras, particularmente a lei, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, formava a base de conhecimento das crianças. Mas eles recebiam também instruções para outras áreas do conhecimento, como fazer contas, falar em público, ler e escrever, etc. Naqueles tempos, era muito comum a utilização do método de aprendizagem que conhecemos hoje como revisão espaçada. Esse método consiste em recitar um texto em voz alta e de tempos em tempos voltar a recitá-lo até que seja totalmente memorizado pelos alunos, pelas pessoas ouvintes. Esse formato foi o que Moisés orientou os pais e mestres a que fosse por eles usado com a finalidade de que as crianças e as pessoas da casa em geral aprendessem e não se esquecessem daquelas recomendações dadas por Deus aos israelitas. Está naquela parte que nós conhecemos chamar Israel. Capítulo 6 do Deuteronômio, do verso 6 até o 9, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno, escreveu Moisés, estarão no teu coração, e você as intimarás aos teus filhos. Quer dizer, você vai inculcar neles, você vai abrir a cabeça deles, a mente deles, e colocar lá essas palavras que eu tenho falado a vocês. E de que maneira vocês vão fazer isso? Vocês vão falar delas sentado em vossa casa, andando pelo caminho, ao deitarem-se e ao levantarem-se. Vocês também as atarás por sinal na sua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A gente poderia caminhar um pouco mais aqui, mas é suficiente para a gente entender que não havia livros, naturalmente, como nós temos hoje. A maioria da população não sabia ler nem escrever, mas os que sabiam ler e escrever, lia trechos
e as crianças eram ensinadas aqueles trechos e elas iam memorizando, aprendendo as Escrituras. Também eles tinham como costume escrever no batente da porta, para que assim que as pessoas entrassem, quem soubesse ler, pudesse ler ali a mensagem que estava exposta ali, de paz, desejando boas-vindas e desejando a bênção de Deus sobre as pessoas. Jesus havia sido criado, ou foi criado, num ambiente desses, em que a palavra do Senhor, ela estava sempre presente na vida familiar. José, Maria, os irmãos de Jesus, eles tinham esta oportunidade familiar de aprendizado. Além de ouvir a palavra por mestres nas reuniões que se faziam a cada sábado nas sinagogas. Na reflexão 2, diz que a criança instruída nos moldes daqueles tempos aprendia a ser submissa e a servir aos demais. Um rabino tanto recebia crianças a serem instruídas, como também o próprio rabino podia escolher e convidar pessoas para serem seus alunos, inclusive crianças. Talvez em obediência a esse costume, foi que um certo escriba se apresentou a Jesus e declarou seu interesse em caminhar com ele. Ele viu que Jesus tinha um domínio do saber notório. E no capítulo 8 de Mateus, verso 19, diz Mateus que aproximou-se de Jesus um escriba que disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Veja, era um escriba. O escriba sabia ler, o escriba sabia escrever, o escriba era mestre, por isso. Mas ele olha para Jesus, quando ele vê Jesus, ele reconheceu que Jesus certamente tinha uma sabedoria excepcional, uma capacidade de falar coisas extraordinárias do reino de Deus, da lei, da palavra, dos profetas, dos salmos, enfim, daquilo que ele era mestre. Mas Jesus falava com uma certa excepcionalidade. E talvez esse escriba pensou: eu preciso me aperfeiçoar. Então, na vida adulta de Jesus, ele atraía também as pessoas que sabiam ler e escrever, que eram mestres, porque Jesus se apresentava de uma maneira superior, como mestre entre os judeus. Muito bem. Mas na sequência 2, vamos dizer que já adulto, o mestre era, quando já se encontrava no exercício de seu ministério, Jesus convoca e prepara 70 discípulos e os envia em seguida para anunciarem o que haviam aprendido. Jesus não aprendeu aos pés de nenhum mestre, mas ele era mestre. Só um mestre poderia convocar discípulos para aprender consigo. Jesus não aprendeu aos pés de nenhum mestre de Israel, mas ele convocou de uma vez só um grupo de 70 homens, como está escrito em Lucas, no capítulo 10 e o verso 1. Ele convidou 70 e mandou-os adiante da sua face. Logo no começo do seu ministério, ele chamou esses homens e de 2 em 2 mandou que eles fossem a todas as cidades e lugares aonde ele mesmo, Jesus, haveria de ir depois. Porque a gente sabe que logo no início da sua pregação, João Batista foi morto. Então Jesus prepara 70 no lugar de João Batista para fazer aquilo, para ir antes nas cidades onde Jesus daqui a pouco iria passar também. Mas aqueles 70 deveria fazer o papel de João Batista como discípulo do Senhor, para anunciar: olha, o Messias chegou, o Mestre chegou, e logo ele vai estar aqui entre vocês. Muito bem, na reflexão 13, para a gente ir concluindo, a maior, melhor e mais ousada ação de Jesus como mestre foi seu convite a 12 homens que seriam preparados durante seu restante de vida. No futuro, seriam esses 12 o que ninguém, nenhum outro homem jamais pôde ser.
A gente lê isso em Lucas capítulo 6, versos 12 a 16. Jesus passa a noite orando e ele desce no dia seguinte e ele separa e convida 12 dos seus discípulos para prepararem aqueles homens, aqueles homens para eles serem no futuro os seus apóstolos, como nós sabemos como que foram. Portanto, o menino que nos foi dado veio a ser Senhor e Cristo. E Ele mesmo nos convida até hoje. Ele convidou em princípio aqueles 70. E Ele convida até hoje a todos nós para sermos discípulos dEle e irmos hoje anunciando, não que ele vai passar daqui a pouco por aqui, mas que Ele breve retornará para galardoar, para recompensar aqueles que creram nele. Isto, as terras de Zebulon e Naftali, que foi grandemente abençoada pela presença física de Jesus ali, crescendo, brincando, vivendo, aprendendo e convivendo entre eles ali. Hoje é o Cristo com quem todos nós temos a oportunidade de nos relacionar pela fé. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, já dizia o profeta séculos antes dele chegar. Que ele nos abençoe e que a palavra dele possa estar profundamente penetrada no nosso coração, na nossa cabeça, na nossa mente, e que por ela nós possamos conduzir a nossa vida. O Senhor Jesus, o Senhor da palavra, Ele nos abençoe. Amém.